O ano ainda não terminou, mas em 2026 eu já decidi que eu vou parar de tentar fazer as pessoas ficarem na minha vida. Porque as pessoas, elas não precisam ser seguradas para elas permanecerem na nossa vida, sabe? Eu falo isso de relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade. Eu sempre fui uma pessoa que eu me esforçava muito para poder manter as pessoas na minha vida, sabe? Eu sempre fui uma amiga que sempre estava lá, sempre queria fazer a pessoa crescer, ajudar, tal. Mas, fazendo terapia e estudando mais sobre, eu percebi que essa minha necessidade de ajudar as pessoas tanto falava mais sobre mim, sobre como eu gostaria de ter sido ajudada na minha vida e eu não fui. Então eu projeto isso em outras pessoas, sabe? Mas eu não posso fazer pelas pessoas mais do que elas poderiam fazer por elas mesmas. E o seguinte, eu tenho começado um projeto novo recentemente, que é aqui nas redes sociais mesmo, né? E o seguinte, além de não querer mais me esforçar tanto para manter as pessoas na minha vida, eu vou só ser eu mesma. Além disso, eu estou ainda cortando elas da minha vida. Tem pessoas que passaram pela minha vida enquanto eu estava em outros momentos da minha vida, outras épocas, né? Pessoas que não me acrescentam em nada, mas também não me prejudicam. O que eu fiz? Eu decidi ontem, especificamente, em cortar essas pessoas das minhas redes sociais. Por quê? Porque algumas dessas pessoas, por mais que elas não tivessem me feito mal nem nada do tipo, elas têm vínculos ainda com outras pessoas que foram do meu passado que não estão mais, sabe? E proveniente disso tudo, pessoas que eu não tenho mais contato, que foram importantes para mim em algum momento, né? Ficam aparecendo notícias, pessoas conhecidas hoje em dia que falam: Ó, você viu que fulano não sei o quê, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E, eu não quero saber. Eu não quero mais saber das pessoas que não fazem mais parte da minha vida, pessoas que saíram porque elas quiseram e pessoas que saíram porque eu cortei, porque eu tirei da minha vida. E aí, tem acontecido tantas mudanças na minha vida nesse 2025 que tá sendo um ano de quebra de ciclos, né? Tudo que não era claro, que não tinha estrutura, não é estável, tem sido rompido na minha vida. E assim, de verdade, não tá sendo fácil, tá sendo bem difícil. Eu tenho encontrado várias provações, várias situações em que eu me vejo sozinha, sabe? Eu sei que não tô sozinha literalmente, mas em quesitos mentais, mesmo fazendo terapia, eu sinto que eu tô e que eu tenho que me virar de qualquer forma para poder fazer as coisas acontecerem. Bom, uma das coisas que aconteceram comigo foi que eu estava noiva, né? E aí, devido a vários acontecimentos, esse relacionamento acabou. Mas era um relacionamento que eu já morava junto com a pessoa, né? Foi algo que foi extremamente difícil para mim poder aceitar como as coisas aconteceram. E aí eu comecei a fazer terapia para poder lidar com tudo isso, né? Para poder entender também. E com tudo isso, por mais ruim que tenha sido, isso me ligou ao meu propósito espiritual, sabe? Um propósito de eu senti antes de tudo acontecer, do rompimento acontecer, eu senti uma necessidade de me conectar e de entender mais sobre mim mesma. E aí, eu me lembro claramente como. Sabe o que a gente chama de intuição ou alguma coisa que a gente não consegue explicar, mas eu senti muito a necessidade de, cara, eu preciso me enquadrar em algum lugar, eu preciso de ajuda, eu preciso de respostas, respostas sobre mim, sobre a minha vida, sobre por que que eu ainda tô nessa. Se tá acontecendo tudo isso, por que que eu ainda tô nessa? Por que que eu estou lutando tanto por um sonho que não é meu? Eu aprendi, sim, mas falar assim de direcionamento. Antes, eu pensava muito que eu tinha sido roubada, que eu tinha sido perdi, tipo assim, eu perdi meu tempo aqui, mas eu não perdi não, eu aprendi muita coisa. Foi bem difícil para conseguir largar tudo, todos esses sentimentos, as coisas que aconteceram e tal. Mas hoje eu entendo que tudo isso que aconteceu foi um direcionamento. O direcionamento, você não perde nada, você só volta para o seu caminho de que você deveria sempre estar, né? O caminho que você não deveria ter saído. E tudo que aconteceu na minha vida foi, nossa, quando eu era bem nova, assim, vai. Eu tô com 24 hoje, mas na época eu acho que eu tava com 19 para 20, e aí eu casei muito cedo, casei no sentido de morar junto, né?
casei muito cedo, foi meu primeiro relacionamento e tal. Eu não sabia sobre nada, sabe? Sobre o que esperar de uma relação, o que eu aceito e o que eu não aceito numa relação. E aí, enfim, eu aprendi muita coisa. Hoje em dia eu já sei o que eu quero, já sei o que eu não quero. Eu já sei quem eu sou, porque nessa relação eu tinha esquecido sobre quem eu era, quem era a Milena, o que a Milena gostava, o que a Milena queria pra vida dela. Hoje eu tô descobrindo a cada dia quem sou e o que eu gosto, o que eu quero e o que eu espero da vida, né? E aí, outras coisas que aconteceram foram me provando testes de confiança, sabe? Testes de confiança com pessoas próximas de mim, pessoas que, de certa forma, me acolheram quando eu estava num momento de crise, um momento que eu não tinha chão para pisar, mas que recentemente eu fui descobrindo que essas pessoas não eram tão boas assim. E eu recebi conselhos e a minha intuição falava comigo o tempo todo. Então, gatas e gatos, escutem a intuição de vocês, sabe? Geralmente, nem sempre é paranoia. Às vezes é realmente a sua intuição tentando falar com você, é Deus tentando falar com você, seus guias, né? Depende da sua religião, né? Eu não condeno nenhuma religião, tá bom? Mas enfim, a gente tem sinais que vêm pra gente continuar ou não, aqueles micro sinais pra gente continuar ou não numa situação. E aí, com essas pessoas, eu descobri que eu só transferi o que eu fazia pelo relacionamento antigo, eu transferi a minha necessidade de ajudar e de estar, apoiar, eu transferi para essas outras pessoas. E aconteceu quase a mesma coisa que aconteceu com o meu primeiro relacionamento. E foi aí que eu aprendi que eu nunca posso ficar dando demais de mim para as pessoas, sabe? Tipo, dando tantos benefícios para as pessoas que passam pela minha vida. Isso significa parar de ser uma pessoa que age de boa fé com as outras? Não significa, mas significa para você ficar mais esperto com as situações, não se deixar levar ao ponto de achar que todo mundo quer o seu bem. Normalmente as pessoas não querem. Claro que existem pessoas que querem. Eu não vou ser a pessoa que fala assim, nossa, todo mundo quer te ferrar. Não é isso, mas para analisar mais as suas relações. Sabe aquela pessoa que você sente um certo desconforto, mas você não sabe explicar o porquê? O seu campo energético, ele tá detectando primeiro do que acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, antes mesmo de acontecer, que alguma coisa naquela pessoa, ou algo está tentando te avisar assim, não confia porque tem alguma coisa errada aí. E muitas das vezes a gente ignora os sinais. No meu caso, eu ignorava os sinais porque eu vi o lado bom das pessoas demais, demais mesmo. E eu tinha pena também das situações que algumas pessoas estavam. Tipo, aquele famoso. Eu tinha uma síndrome de querer ajudar as pessoas, os coitados. As pessoas que estavam com problemas, as pessoas que queriam. Que eu via que estavam vulneráveis. Mas por quê? É como eu estava falando no início do vídeo. Eu fazia pelas pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Mas até descobri que só eu poderia fazer por mim o que eu faço pelos outros. E não tem poder maior do que esse. De verdade. Não existe poder maior do que você focar sua energia em você para você crescer você, sabe? Ó, uma coisa que eu errei muito no começo do meu relacionamento passado, foi que eu estava fazendo uma faculdade que eu não estava mais querendo fazer ela, né? Mas eu tinha o total apoio dos meus pais para poder continuar. Mas quando eu e essa pessoa fomos morar juntos, eu acabei focando muito nessa vida de casada, de que eu queria estar com a pessoa, de que eu vou fazer coisas novas. Eu não sei se juntou, eu não quero mais estar nessa faculdade, porque eu acho que eu não me identifico, porque foi na época da pandemia tudo isso. Eu uni duas coisas que estavam me incomodando, né? Eu não queria mais fazer parte dessa faculdade e não me identificava mais. Eu achava que não tinha mais a ver comigo. Eu estava fazendo biomedicina. Fiz um ano e aí eu tranquei a faculdade. No momento quando eu tava arrumando tudo para vir morar na casa que eu moro hoje, né? Com o meu futuro marido. E aí eu larguei a faculdade, eu parei de estudar. Eu realmente não gostava tanto como eu achei que eu gostava. Foi uma área que eu escolhi porque eu gostava de algumas coisas. Era uma área que. É uma área que você pode se profissionalizar em outros campos. Eu gostava muito da parte da estética,
e cosmética, sabe? É uma coisa que me chamava muita atenção. E aí, com tudo que aconteceu, eu resolvi largar meus estudos e fiquei sendo dona de casa. Fiquei também trabalhando na onde eu já trabalhava com os meus pais e trabalhando com ele. Quando a gente descobriu uma forma de ganhar dinheiro juntos pela internet. E aí eu foquei todas as minhas energias, foquei todos os meus pensamentos nisso, em crescer a nossa vida juntos. Mas eu esqueci que, para todos os fins, eu esqueci de mim, eu esqueci dos meus objetivos pessoais, sabe? Eu até tentava fazer algumas coisas sozinha, mas eu ficava muito presa naquela de vamos crescer junto. Eu tinha aquele pensamento, vamos crescer junto, vamos fazer as coisas tal, porque eu via futuro naquilo mesmo. Eu tendo vários sinais de que aquilo não ia dar certo, não ia continuar, mesmo que eu quisesse. Até porque não depende só da gente para um relacionamento dar certo, depende da outra pessoa e de outros fatores. Mas o que eu costumo dizer aqui é que o amor ele é uma escolha, né? O amor, o relacionamento amoroso, ele é uma escolha. E com tudo isso, eu aprendi que, meu, beleza, eu passei por uma experiência em que estava bem nova, eu vivi um casamento, eu aprendi a cuidar de uma casa, eu aprendi a me virar sozinha, foi tudo muito bom, tudo certo e tal, teve seus momentos ruins, teve. Mas encerrou e eu perdi meu, tipo assim, não é que eu perdi meu tempo, mas eu perdi tempo de vida útil para que eu pudesse dedicar a mim, porque hoje eu não tô mais com a pessoa está seguindo a vida dela com outra, né? E eu estou aqui, sabe? Tipo, tentando me reerguer com tudo o que aconteceu. Passei por umas experiências com outras pessoas também, com uma outra pessoa em específico, e aí voltou de novo naquela tecla, né? A tecla das feridas que a gente guarda, mesmo que a gente tente esquecer elas, né? Como que eu posso dizer? Eu. Eu estou num momento que eu estou descobrindo muitas coisas sobre mim, coisas boas e coisas ruins também. Fazendo terapia também, eu aprendi tanta coisa, tô aprendendo tanta coisa. Eu sempre notei sua terapia. Eu amo assuntos que tem a ver com mentalidade, psicológico, evolução pessoal, autoconhecimento. Tudo isso cresce meus olhos e brilha pra mim, sabe? Tanto que, como eu digo, esse canal aqui eu criei pra isso. Eu criei pra poder ajudar você a pensar, pra poder falar coisas que eu gostaria de ter ouvido pra mim mesma. Então, até daqui uns anos, daqui uns meses, quando eu for olhar esse vídeo de novo, eu vou pensar como se fosse um documentário. Olha, Milena, olha o que você pensou naquele momento e onde você tá hoje. Você tá onde você queria e o seu raciocínio naquele momento foi bom, tá vendo? No caso, quando eu for ver os vídeos, né? Porque é uma forma de documentar as coisas que eu faço também. E eu tento transformar todas as situações ruins que já aconteceram comigo em um aprendizado. Porque não adianta ficar remoendo, não adianta ficar com raiva da pessoa, não adianta ficar pensando demais, sabe? Eu tava vendo um vídeo esses dias e me deu um ótimo insight sobre. Eu acho que o mais difícil quando a gente termina uma relação, algo do tipo, você. Não é você só perdoar a pessoa, mas é você a se perdoar por você ter permitido ficar nessa situação, você entende? Por exemplo, como é que você vai dizer para você mesmo que você sabia, no fundo, algo te falava que não ia funcionar, mas que você continuou ali, sabe? E ao invés de você dedicar sua vida a você. E hoje em específico, eu consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar que o meu valor como mulher, como está atrelado às situações que aconteceram comigo, ao valor que outra pessoa me dá. O meu valor só quem dá sou eu. Então, mulheres, se vocês estiverem passando por algo parecido com isso, saiba que o seu valor não está no que o outro fez com você. O seu valor só você pode atribuir. Se o outro falhou com você, se o outro fez algo ruim com você, isso fala mais sobre ele do que sobre você, entende? Claro que tem umas pessoas também que são meio malucas, né? Tipo, fazem umas coisas sem pensar e sem querer ofender ninguém, tá? Mas enfim, eu quero dar um conselho pra vocês que é: quando você encontrar o que você quer realmente, genuinamente fazer, continue fazendo, independente de que momento você esteja na vida, de que pessoa esteja na sua vida. Nunca pare a sua vida para viver a vida de ninguém, a vida do seu parceiro ou de outra pessoa que seja.
A única coisa, o único lugar que nunca vai te decepcionar é o seu crescimento pessoal. É você mesma. É você que não pode se decepcionar. O mundo todo pode desabar se quiser, mas se você estiver estável emocionalmente, cuidando sempre de você, para que você consiga ser o seu porto seguro, independente do que aconteça, eu acho que é o mais importante, sabe? O estoicismo fala muito sobre isso. O estoicismo, eu tenho estudado, quando aconteceu toda essa situação comigo, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, fiquei me questionando, né? Eu estudei muito sobre isso e vi aqueles vídeos de reflexão. O estoicismo fala muito sobre as coisas que a gente não pode controlar. Não se preocupe com coisas que você não pode controlar. Às vezes, a gente fica tão apegado a uma pessoa que a gente pensa que a gente pode salvar ela ou mudar ela para ela ficar com a gente, mas ninguém muda verdadeiramente pela gente, pelo que a gente faz por ela. Como eu já disse em outro vídeo, as pessoas elas só mudam verdadeiramente por elas mesmas, e isso é algo que você tem que estar disposto a fazer. Então, não fica tentando mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar e evoluir é você mesmo. E tá tudo bem. Solta esse controle das mãos. O controle, você querer tudo do jeito que você quer, não vai adiantar. Porque você não controla as ações nem as emoções dos outros. Você só controla como você vai reagir. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar de uma forma mais ampla e uma reflexão também, um conselho de quem já passou por isso e não quer ver você passando por isso também. Se esse vídeo chegou até você, eu fico extremamente feliz. Se inscreve aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse, se você gostou da minha energia, do meu modo de falar também, né? Deixe o seu gostei aqui também. E me segue nas redes sociais, que eu publico muitas coisas lá no meu Instagram, Facebook, TikTok. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado.